A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José e Maria viajam para Nazaré. Estava tudo preparado para o retorno de Maria e José a Nazaré. Entretanto, antes de iniciarem a viagem, desejava a Santíssima Virgem ser abençoada por seu marido, e por isso realizava ações virtuosas e se portava com humildade, atitudes tão apreciadas por ele. Nascia agora entre eles uma santificada contenda, pois José, muito humilde que era e conhecedor do incomparável mérito de Maria, negava-se a dar-lhe sua bênção. Todavia, ele não podia ignorar suas súplicas e acabou por concordar em ser um instrumento de Deus nessa bênção. Solicitou então ao Senhor para que os abençoasse a ambos. Finalmente, alegres e satisfeitos, cientes de estarem cumprindo a vontade divina, viajava a pé, levando somente um pobre jumento sobre o qual iam seus pequenos pertences. José sofria por ser tão pobre e por não poder dar à sua esposa o merecido conforto e a comodidade necessária durante aquela viagem, e disso fazia Maria ciente. A santificada donzela o consolava e animava, dizendo estar muito satisfeita com aquelas condições e também em ser pobre. Clamava apenas pelas graças do Senhor e dizia para o santo: José, quanto maior for a nossa pobreza temporal, maior será o Senhor nos cobrirá de bens espirituais e mais agradecidos nós devemos mostrar. E José muito se alegrava com essas palavras de sua amada e pura esposa. Dessa forma, em grande pobreza e desconforto, viajaram as duas pessoas mais importantes do mundo, embora quase que totalmente desconhecidas. Estavam completamente sós, embora uma grande multidão de anjos os acompanhasse. Escutavam Maria com lindos cânticos, pois ela já havia sido escolhida por Deus para tornar-se mãe do Verbo Divino. Todavia, apenas ela ouvia essas melodias angelicais, após terem cumprido determinado trecho da viagem, decidiram parar e descansar por algum tempo. Para a grande alegria do santo, o Senhor quis que pássaros cantassem docemente em torno de sua esposa. José muito se admirava com essa ocorrência, e ambos viam nisso motivo para que louvassem e bendizessem a infinita boa vontade de Deus para com eles, mostrada e evidenciada por esses sinais. Em uma dessas ocasiões, o santo pediu a Maria para que entoasse um canto em louvor ao Senhor, já que os próprios pássaros a convidavam para tanto. E ela, obedecendo com humildade, entoou uma cantiga em louvor ao Criador, na qual eram narradas as maravilhas do poder divino. Até mesmo os anjos do céu se maravilhavam, e muito mais José, que passou a um daqueles seus estados de êxtase, com tanta doçura, no qual se manteve totalmente concentrado enquanto Maria adorava a Deus. Voltando a si, o santo lhe disse: ó esposa e pomba minha, como me agradam essas suas canções e as louvações que fazes ao Senhor com tanta graça. Admirável cada vez mais os tesouros de graciosidade que Ele te concede. Deves mesmo corresponder à sua infinita bondade com outro tanto em amor, e nisso te farei companhia, agradecendo por todas essas graças que Ele te concede. Agradece por mim também a que Ele teve por bem me selecionar entre tantos outros para desfrutar da tua amável e delicada companhia. Entretanto, ela se considerava a mais humilde das mulheres, e ouvindo essas palavras de seu marido, voltava-se para Deus e se nominava serva humilde. Dizia para José que tudo o que ele nela admirava lhe havia sido dado pelo Senhor, sem que ela de fato merecesse.
Ele deveria, pois, ao ter tais sentimentos, louvar a Deus, incomensurável e infinito, que se mostrava muito condescendente com todas as suas criaturas, em particular com ela, que se julgava muito pobre em méritos. E o santo se admirava com essas afirmações tão humildes de sua esposa, e agradecia a Deus por havê-la dotado de tais virtudes, que provocavam nela até mesmo a subestima de si próprio. E eles seguiam sua viagem, sempre louvando e bendizendo ao Senhor, que cada vez mais imperava no coração do santo. Continuamente, ele dizia para Maria para que ela agradecesse em seu nome, uma vez que não sabia como fazê-lo corretamente, em função da incomparável graça que ele lhe concedera em ser eleito seu marido e protetor. Parecia ao santo ter essa dádiva mesmo uma magnitude inatingível, como de fato tinha. No entanto, o Senhor já havia decidido conceder-lhe uma ainda mais sublime que ele ainda desconhecia e que jamais teria podido avaliar. Qual fosse a de dar-lhe o Verbo encarnado sobre custódia e proteção. Graça essa muito acima das possibilidades do entendimento humano. De fato, coube ao santo a imensa felicidade de vir a ser pai adotivo do Verbo divino encarnado. Para ele, nada poderia ser comparável à possibilidade de ver o prometido Messias com seus próprios olhos e poder dar-se todo a seu serviço, coisas que almejava profundamente, embora achasse serem inatingíveis. Já era mais que suficiente ter conseguido uma companheira tão digna e santa, com a qual podia conversar livremente sobre as grandezas das obras divinas e ser ajudado na prática das virtudes e na conquista do amor de Deus, elementos aos quais se dedicava com grande fervor. Ao chegarem a Nazaré, procuraram imediatamente a pequena casa mencionada por Maria e tiveram a sorte de encontrá-la rapidamente. Pertencia a Maria, era tarde da noite e eles lá entraram, não encontrando qualquer conforto ou comodidade. Tinham por companhia somente sua extrema pobreza e se alimentaram apenas de algum pão que tinham e de alguma água que providenciaram. Essa situação toda agradava a Maria, pois era amante da pobreza. Entretanto, entendia a aflição de José e lhe dava ânimo e consolo com palavras confortadoras, que muito acalmavam e eram suficientes para que se sentisse devidamente restaurados em suas forças. Em primeiro lugar, louvaram ao Senhor que lhes permitira chegar em paz e que os havia protegidos durante a jornada. Trataram então de decidir o destino dos aposentos da casa. José disse a Maria para que escolhesse o quarto para onde desejaria retirar-se em intimidade, a fim de orar e repousar. Ela, muito humilde que era, não desejava fazer tal escolha, embora a casa fosse sua, e pediu a José que lhe destinasse o aposento, pois a ele competia tal decisão. E ele assim o fez, destinando a ela um quarto privativo e outro para si próprio, situado na parte inferior, onde também pretendia exercer sua profissão. Havia ainda uma pequena sala que reservou para as tarefas domésticas de sua esposa. Dadas essas instruções, Maria se mostrou muito satisfeita, e após longa conversa com o santo sobre as grandezas de Deus, pediu licença para retirar-se aos seus aposentos. E decidiram deixar para o dia seguinte os problemas envolvendo sua vida e como deveriam agir nas circunstâncias atuais. E ambos se retiraram para os respectivos quartos, para o necessário e merecido repouso. Nada mais possuíam que os pequenos pertences trazidos de Jerusalém, e usaram o chão duro para dormir. Maria passou praticamente toda aquela noite em preces. O santo, muito cansado, dormiu profundamente. O anjo voltou então a falar-lhe, dizendo: "Se vontade do Senhor que vivesse em estado de pobreza, e que ele não deveria preocupar-se em ganhar além do estritamente indispensável para a sua sobrevivência, e que mais uma vez deveria agradecer a ele e por ele ter dado sua esposa tão santa e digna."
Acordando José ao alvorecer e tendo feito suas habituais orações individuais, desejou intensamente ver sua esposa, mostrando-se até um pouco impaciente por não ter ela ainda deixado seu quarto. Todavia, esperou sem chamá-la. Foi para sua pequena oficina a fim de arrumar as poucas ferramentas de trabalho que havia trazido. Feito isso, foi novamente em busca de Maria, e vendo sua demora, postou-se à porta do seu quarto para tentar vê-la e falar-lhe pelas frestas da porta. Viu que o aposento estava iluminado como que por um clarão celestial, e sentiu um odor extraordinário delicado, além de incontida alegria. Esses fatos o levaram a concluir que Maria conversava com o Senhor, e ele então se retirou para não incomodar durante suas preces. Comportamento esse que manteve daí para diante. Deixava-lhe completa liberdade. Estando ela em seu retiro e desejando ele falar-lhe, esperava pacientemente até que terminasse, sem molestá-la. Ele desfrutava das delícias que sua esposa tinha nessas conversas a sós com Deus, chegando mesmo até a invejá-la, dizendo: "Ó, bendita, seja ela que é digna das visitas de Deus, pois é verdadeiramente santa, perfeita e cheia de virtudes." Terminadas as orações, Maria deixou seu quarto e encontrou José, que a aguardava. Ele a viu então como ainda mais linda e graciosa, a tal ponto que não ousava mesmo falar com ela. Ela, por sua vez, muito humildemente, com muita cortesia e amabilidade, o cumprimentou graciosamente. Eles louvaram a Deus em conjunto e, em seguida, conversaram sobre como agiriam para prover sua manutenção diária, pois estavam completamente desprovidos de qualquer recursos. Naquele momento, o santo tinha ainda algum pouco dinheiro proveniente de trabalhos feitos em Jerusalém e utilizou para ir adquirir algo que servisse para a alimentação de ambos. Vizinhos compareceram para dar-lhes boas-vindas. Vendo-os em tão grande situação de miséria, tomaram algumas providências em termos do oferecimento de alguns gêneros alimentícios e de outras pequenas coisas de necessidade imediata. Maria se mostrava toda agradecida e recebia aquelas dádivas a título de esmolas, portando-se humildemente com muita gratidão para com as pessoas que os ajudavam, e mais tarde corresponderia ao benefício com o fruto de seus trabalhos manuais. Durante as visitas que recebiam dessas pessoas, embora com poucas palavras, evidenciava sempre sua gratidão, e todos se admiravam com sua cortesia, modéstia e graciosidade, a ela se afeiçoando e desejando tratar sempre com ela. É verdade que, se no início as recebia com prazer, também se mostrou mais introvertida, posteriormente, à razão do tempo que as visitas consumiam. Entretanto, sempre recebeu com muita satisfação as jovens virgens e temorosas que a procuravam e com os quais mantinham conversas de caráter religioso. O santo, havendo providenciado as suas necessidades momentâneas, retornou para junto de sua esposa, pois além de não sentir a vontade longe dela, sua presença o alegrava sobremaneira. Havendo entregue as coisas providenciadas, passaram ambos a louvar e agradecer ao Senhor pelos benefícios proporcionados. José encontrou logo trabalho com o qual podia prover o sustento de ambos, sendo que ela também se dedicava a alguns trabalhos externos que auxiliavam a vida de ambos. Deus assim providenciou para que pudessem superar rapidamente as naturais dificuldades iniciais, e eles se maravilhavam com todas aquelas medidas que vinham do céu, as divinas medidas e a ajuda de Deus, e não cessavam de louvar e bendizer o Senhor, que se mostrava muito condescendente com eles e a tudo providenciava com grande amor. Por sua vez, entusiasmavam-se cada vez mais em corresponder àqueles benefícios todos que Deus lhe concedia, e com seu crescimento e amor por ele.